Olá, seu amigo pastor Zacarias, dá as boas-vindas a você nessa série de estudos Siga a Bíblia. Você é o nosso convidado especial para estudarmos juntos esse livro sagrado. Que Deus abençoe a você a cada estudo, que o Espírito Santo lhe ajude a compreender este livro sagrado e te prepare para a grande volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por sua atenção, obrigado por dispensar um pouco do seu tempo para conhecer um pouco desse livro sagrado. Gostaria de convidá-lo a uma breve oração para iniciarmos o estudo. Deus, soberano e eterno, teu nome seja louvado para sempre. Queira abençoar-nos agora, Senhor, com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, para que tenhamos compreensão, clareza e desejo em nosso coração de seguir os teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos conhecer então um pouquinho do livro sagrado. Olha, hoje nós vivemos em um mundo de densas trevas espirituais e morais e estão se proliferando frustrações, tristeza, sofrimento, angústia, dor, problemas emocionais. Será que existe alguma luz no fim do túnel? Bom, a Bíblia Sagrada, ela contém uma palavra de paz para todo tipo de prova. A Bíblia Sagrada também contém uma palavra de conforto para o dia da calamidade e também contém uma palavra de luz para os momentos de trevas que possamos passar neste mundo de pecados. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o livro de Deus e o poder que esse livro tem para transformar vidas. Vamos utilizar o método de perguntas e respostas. Vamos fazer as perguntas e deixar que a própria Bíblia responda. Vamos lá. A primeira pergunta é: que promessas Deus faz para aqueles que estudam sua palavra? Há alguma promessa de Deus ou algumas promessas de Deus para aqueles que dedicam tempo a estudar a sua palavra, ou seria apenas, como para alguns, perca de tempo? Vejamos então o que disse Jesus. No Evangelho de São João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus disse assim: examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Observe que há algo interessante quando Jesus disse: examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Percebeu? Aquele que tira tempo para examinar a Bíblia, para ler a Bíblia, para estudá-la de forma profunda, Jesus dá uma promessa a ele, diz: filho, nesse livro há o conhecimento para a vida eterna. E é esse livro que dá testemunho de mim. E lembre-se, só há uma maneira de nós irmos um dia para o reino dos céus, é através de Jesus. E a Bíblia Sagrada, então, revela Jesus para cada um de nós. Outra coisa interessante que o próprio Evangelho de João nos diz, em João capítulo 16, no versículo de número 13, ele nos diz assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Observe agora que a Bíblia Sagrada, ela contém toda a verdade. E só há uma pessoa capaz de nos guiar ao conhecimento de toda a verdade. É o Espírito Santo. Portanto, ao examinar a Bíblia Sagrada, você tem um auxiliador. Você tem alguém que te ajuda. Você tem um confortador, o Espírito Santo, para te ajudar a entender e também a colocar em prática na tua vida os ensinamentos deste livro sagrado. Bom, Deus revela as suas verdades pouco a pouco. De Adão até o dilúvio, a Bíblia Sagrada não existia como palavra escrita. O conhecimento era passado de pai para filho de forma oral até a época do dilúvio. Bom, a Bíblia Sagrada, então, ela surgiu para preservar perpetuamente a vontade de Deus para o seu povo. Bom, se nós não tivéssemos esse livro hoje escrito, como conheceríamos a história do passado? Como saberíamos acerca do futuro? E como explicar o que estamos vivendo no presente? Portanto, a Bíblia Sagrada ela foi escrita justamente para perpetuar a vontade de Deus no teu e no meu coração. Segunda pergunta: quem guiou os profetas ao escreverem a Bíblia? Será que alguns homens escreveram o que quiseram na Bíblia? Bom, uma certa senhora idosa estava com
a sua Bíblia sentada na porta de sua casa e a estava lendo. E um homem intelectual foi passando e viu aquela senhora com o livro aberto e parecia tão interessada no livro que ele se aproximou dela e disse: "A senhora acredita mesmo nesse livro?" E aquela senhora baixou um pouco o óculos, olhou para cima e disse: "Eu acredito. O senhor não acredita, não?" E ele olhou para ela e disse: "Não, eu não acredito nisso, porque esse livro foi escrito por homens." Ela mais uma vez baixou o óculos de novo, olhou para ele e disse: "E quem o senhor queria que tivesse escrito a Bíblia? Macacos? Senhor, os macacos não aprenderam a escrever. Quem aprendeu a escrever foi o homem." Bom, e ele, tentando sair da história por cima, continuou a sua argumentação e disse: "Olha, mas eu não acredito nesse livro." Ela mais uma vez, cabisbaixo, outra vez, baixou o óculos, levantou a cabeça e perguntou a ele o seguinte: "Você já leu a Bíblia alguma vez?" E ele respondeu: "Não, eu nunca li esse livro, eu não acredito nele." E então ela olhou nos seus olhos e disse: "Vejo que o senhor não é um ignorante, mas um boçal, porque está falando daquilo que nunca leu, daquilo que não entende." Sabe, queridos, algumas pessoas têm a ideia de que a Bíblia Sagrada, por ter sido escrita pelas mãos humanas, elas não têm confiabilidade. Mas será que é assim mesmo? Quem guiou os homens a escreverem a Bíblia? Vejamos, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, está escrito dessa forma: "Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, sim, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo." Percebeu? A Bíblia, ela não são palavras de homens, inspirações humanas. Não, não é assim. Veja um detalhe que é interessante. Deus inspirou a mente dos profetas, dos apóstolos, mas não inspirou suas palavras. Portanto, a Bíblia, ela é a infalível palavra de Deus, na falível palavra humana. Ou seja, Deus ilumina a mente dos profetas, dos apóstolos, e eles transmitem a mensagem de Deus com as suas palavras. Eles escrevem com as suas palavras, mas a iluminação, ela vem de Deus. A inspiração, ela vem de Deus. Outro fato que é interessante na nossa terceira pergunta: existe alguma parte da Bíblia que não seja inspirada? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que o Antigo Testamento hoje em dia não vale mais. Bom, então ele perdeu a sua inspiração? Vejamos o que nos diz o próprio livro sagrado. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz assim: "Toda a escritura é inspirada por Deus." Percebeu? Toda a escritura. E se você prestar bem atenção, nós estamos citando, lendo o Novo Testamento. E o próprio Novo Testamento já diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas ele vai mais, ele diz: "E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." Portanto, nobre amigo e amiga, toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. E toda a Bíblia é útil para mim e para você. Nossa quarta pergunta é: qual a maneira correta de se entender a Bíblia? Há muitas pessoas que não conseguem entender a Bíblia e às vezes precisam de ajuda. Vejamos então. Primeira coisa que você tem que entender: como é que se vai estudar a Bíblia? Imagine que você vai estudar sobre a volta de Jesus. Pastor Zacarias, eu quero conhecer sobre a volta de Jesus. Como é que eu faço? Você não pode misturar assuntos, senão você vai acabar fazendo uma salada e vai te dar uma indigestão espiritual. Veja, se você vai estudar sobre a volta de Jesus, o correto é você pegar todas as passagens, os textos que falam sobre a volta de Jesus e estudá-los. Aí você tem uma cadeia de textos que falam de um assunto específico. É assim que a Bíblia nos ensina. Veja, Isaías 28, verso 10, está escrito assim: "Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali."
Você percebeu que não é preceito sobre regra, regra sobre preceito, preceito mais regra? Não. Preceito sobre preceito, mais preceito. Agora, regra sobre regra, mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Há um outro texto que eu acho muito interessante. Eclesiastes capítulo 7, versículo 27, está escrito assim: Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo, ou seja, tirar o meu entendimento. É assim que se estuda a Bíblia, para ter uma compreensão clara. É evidente que antes de você abrir a Bíblia Sagrada, você deve buscar a pessoa do nosso Deus, para que Ele, através do Espírito Santo, te ajude a entender, ok? Bom, agora fica claro então que a Bíblia, ela é a sua própria intérprete. A Bíblia, ela se autoexplica. Mas não esqueça, um pouco aqui, um pouco ali. Bom, quando Jesus esteve aqui na terra, ele foi atacado por Satanás. Logo após o seu batismo, ele foi ao deserto para se preparar para a grande obra que estaria a desempenhar. Mas lá no deserto, o inimigo das almas, Satanás, foi então tentar levar Jesus ao pecado. E sabe como Jesus se defendeu? Mateus capítulo 4, verso 4 diz que Jesus dizia: está escrito. Isto quer dizer que para nós sermos defendidos, nos defendermos contra os ataques, as setas malignas, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Você já imaginou se Jesus não estudasse a Bíblia? Se Jesus não tivesse conhecimento da Bíblia, como iria se defender das ciladas do inimigo? Como se defender contra os ataques de Satanás? Portanto, quando Jesus disse está escrito, é porque ele sabia onde estava escrito e ele citou o texto bíblico. Portanto, aqui é uma lição clara para mim e para você. O inimigo meu, teu, o inimigo de Deus, ele quer me atacar, ele quer me destruir, assim como a você, como a sua família também. Mas a Bíblia Sagrada sempre tem um escudo, ela é um escudo para defender-te a respeito ou a despeito dos ataques do inimigo. A Bíblia Sagrada é uma arma em tuas mãos. A próxima pergunta é: por que muitas pessoas vivem no erro? Vejamos. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Há muitas pessoas que vivem no erro porque não conhecem a Bíblia. Elas não conhecem o poder salvífico que há na Bíblia Sagrada. Elas não conhecem o poder transformador que há na Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que uma vez foram alcoólatras e pelo poder da Bíblia já não são mais. Você conhece pessoas que já foram viciadas em drogas, que hoje, pelo poder da Bíblia, já não são mais. Você conhece casais que estavam a ponto de separar-se, mas que pelo poder da Bíblia ainda constituem uma família maravilhosa, linda aos olhos de Deus. Você percebe? Há muitas pessoas que vivem uma vida de erros porque não conhecem a Bíblia Sagrada, não conhecem o poder que Deus tem para transformar vidas através do conhecimento deste livro sagrado. Não é suficiente ler a Bíblia. Isso é um fato. É necessário conhecer a Bíblia através do estudo diligente e também ter disposição para seguir os ensinos que Deus nos dá através desse livro. Portanto, não é suficiente só você ler a Bíblia. É necessário que você conheça o livro e que também você tenha disposição para colocar em prática aquilo que Deus vai te revelar. Veja o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nas palavras do Mestre. Ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você percebe, amigo e amiga, conhecer a verdade e a verdade liberta. Mas a verdade liberta de quê? Dos vícios, dos conflitos matrimoniais, dos relacionamentos intrigados. A Bíblia também nos liberta da mentira, porque ela é a verdade. Bom, o cristão sincero, ele busca compreender e viver
toda a palavra de Deus e viver de toda a palavra de Deus. Repito, há pessoas que elas desdenham do Antigo Testamento como se o Antigo Testamento não fosse mais palavra de Deus. Mas o verdadeiro e autêntico cristão, ele não vive de uma parte da verdade, mas ele vive toda a verdade. Então, estude a Bíblia com o coração aberto. Ouça Deus falando com você através de sua palavra. Há uma coisa muito interessante que nós costumamos dizer. Se você quiser falar com Deus, ore. Ele vai te ouvir. E se você quiser que Deus fale contigo, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu costumo dizer para algumas pessoas o seguinte: não se ouve Deus com os ouvidos, se ouve Deus com os olhos. Quando você abre a Bíblia e lê, você está ouvindo Deus através da leitura. Bom, ao meditar sobre o que o texto significa quando você estiver lendo, você pode aplicá-lo de maneira inteligente à sua vida. Leia o texto bíblico, analise e agora tente colocar na sua vida. Sexta pergunta: por que muitos examinam a Bíblia, mas não entendem? Eis uma coisa interessante. Você pode dizer: mas pastor Zacarias, eu já li a Bíblia, já tentei, mas tem coisas que eu não entendo na Bíblia. Então por que eu não entendo se eu estou lendo? A resposta a própria Bíblia vai dar. Veja, houve um homem que estava viajando em uma carruagem e ele estava lendo a Bíblia, mas ele não entendia. Veja, esse homem é um eunuco. Ele estava lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, mas ele não conseguia entender a Bíblia. Então o Espírito Santo disse a Filipe para correr atrás da carruagem do homem. E a Bíblia diz assim: correndo Filipe ouviu o eunuco, no caso, ler o livro do profeta Isaías e perguntou a ele: você compreende o que vem lendo? Está entendendo aquilo que vem lendo? Você está entendendo esse livro? Ah, querido amigo e amiga, olha a resposta interessante do eunuco. Ele disse assim: como poderei entender se alguém não me explicar? Pergunta você: aquele homem era sincero? Sim. Lia a Bíblia? Sim. Ele a estava examinando? Sim. Para você ter uma ideia, numa viagem, ele estava viajando e vinha lendo a Bíblia. Ele não estava perdendo tempo olhando para um lado e para outro, se bem que olhar a natureza não é perda de tempo, é contemplar a criação de Deus. Mas ele achou mais interessante ouvir Deus através da leitura. Mas aí Filipe pergunta a ele: você está entendendo? Ele diz: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E então o texto diz que ele convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E a história continua, e ele entendeu a Bíblia, Filipe explicou a ele, e logo à frente ele foi batizado. Percebe? Há pessoas que precisam de ajuda, e é para isso que existem as pessoas que Deus, de certa forma, lhes dá entendimento, conhecimento, para que possam transmitir isto a outras pessoas e ajudá-las a entender a Bíblia Sagrada. Talvez você seja uma dessas pessoas que lê a Bíblia, mas não entende. Mas eu queria convidar você a assistir toda a nossa série. E você, com certeza, no final vai dizer: olha, eu aprendi muita coisa boa, aprendi muita coisa que eu lia, mas não sabia. Bom, olha o que nos diz o apóstolo Pedro agora em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: ao falar destes assuntos, ele está se referindo a Paulo, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Já eu continuo o texto. Mas você percebe que o próprio Pedro, falando do apóstolo Paulo, diz que Paulo falou de algumas coisas, escreveu algumas coisas que realmente são difíceis de entender. Mas aí tem um detalhe. Porque existem coisas na Bíblia que são difíceis de entender, algumas pessoas começam a fazer o que não devem. E é isso que Pedro vai falar na sequência do texto. Acompanhe comigo. Ele diz assim: que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição ou destruição deles. Você percebe? Há assuntos na Bíblia, existem textos na Bíblia que são difíceis de entender, mas que pessoas maldosas, o que elas fazem? Elas torcem o texto. Para quê? Para a sua própria perdição. Bom, chegamos então à nossa sétima pergunta. Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Olha, essa pergunta é importante. Por quê?
Porque existe uma promessa, mas também existe uma maldição para aqueles que tomam a Bíblia em sua mão. A promessa é: vocês têm nesse livro o conhecimento para a vida eterna. Vocês vão conhecer a Jesus como Salvador. Mas também existe uma maldição para aqueles que querem torcer ou mudar a palavra de Deus. Vamos ler os textos? Bom, Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 está escrito dessa forma: toda a palavra de Deus é pura. Portanto, no início nós já podemos chegar à seguinte conclusão: eu não preciso mexer na Bíblia. Por quê? Porque ela é pura. Se ela é pura, ela não precisa de alterações, nem para mais e nem para menos. Mas deixemos que a própria Bíblia agora continue a sua narrativa. Ele diz assim: toda a palavra de Deus é pura, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aqui eu queria explicar uma coisa para você. O que está escrito na Bíblia é a verdade. Portanto, eu não posso de forma alguma dizer o contrário do que diz a Bíblia, porque se eu disser o contrário do que diz a Bíblia está me dizendo que eu sou mentiroso. Eu não estou falando a verdade. Portanto, nem eu, nem você, nem ninguém devemos acrescentar qualquer coisa à Bíblia Sagrada. Nós devemos sim dizer apenas o que está escrito. Fora isso, é mentira. Bom, chegamos então a mais uma pergunta só. O que Deus espera de nós quando nós estudamos a sua palavra? O que Deus espera de mim e de você? E agora chegamos a um ponto muito importante no estudo da Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 22, ele nos diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui Deus está fazendo um apelo a mim e a ti. Quando estudarmos a Bíblia, Ele quer que nós coloquemos em prática o que Ele diz na sua palavra. É importante que nós não apenas leiamos a Bíblia, mas sejamos praticantes dela. É importante que eu e você não apenas tiremos tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, mas também tiremos tempo para colocar em prática aquilo que Deus nos ensina. Bom, estou chegando ao final. E olha, a Bíblia é como um farol. Quero te contar uma história rápida. Um certo navio estava em meio ao alto mar, e repito, é apenas uma ilustração para que você entenda. E era noite, escura, muita chuva, e de repente aquele navio recebeu uma mensagem através de luz. E a mensagem dizia o seguinte: vire 2 graus a bombordo. O capitão do navio, ao receber aquela mensagem, enviou uma mensagem para a luz que piscava do outro lado e disse: vire você 2 graus a este bordo. Aquela luz, então, do outro lado, e o capitão não sabia quem estava do outro lado, o que estava chegando em direção a ele. Aquela luz enviou um sinal, um código Morse para ele e disse: olha, vire você 2 graus a este bordo. O capitão ficou injuriado, zangado com aquilo, e dizia dentro do seu navio: quem ele pensa que é para estar dando ordem a mim? O interessante é que os dois estavam se aproximando e iriam colidir. E então o capitão mandou um recado de novo para aquela luz e disse: vire você 2 graus a bombordo. Eu sou o capitão do navio. Este navio é um cargueiro, estamos carregados de bombas. Vire você agora ou iremos colidir. Aquela luz então piscou do outro lado e disse: vire você 2 graus a este bordo. Eu sou o farol e não saio deste lugar. Pânico geral dentro do navio. O capitão desesperado gritava: virem 2 graus a este bordo, virem 2 graus a este bordo. Ele conseguiu tirar o navio de direção ao farol. Querido amigo e amiga que me ouve, a Bíblia é um farol.
ela não vai mudar a sua posição. Você pode não gostar da Bíblia, você pode questionar a Bíblia, você pode não aceitar a Bíblia, você pode desdenhar da Bíblia, falar mal da Bíblia, e como muitos no passado, você pode até queimar a Bíblia, mas ela não muda a sua trajetória, ela não muda a sua palavra, que ela é como um farol. Por isso o salmista Davi, no Salmo 119, verso 105, disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia jamais vai mudar, querido. Ou mudo eu, ou vou bater de encontro à Bíblia Sagrada. Deus não vai mudar o que Ele já deixou na sua palavra. Por isso, atente-se, no mundo em que vivemos, nós estamos em meio a tantas guerras, nós vivemos em meio à fome, à miséria, sofrimento, dor, angústia. A violência tem tomado conta do mundo inteiro. Crimes acontecem a cada minuto, a cada segundo, um crime acontece. É violência contra filhos, é violência contra a mulher. Nós vivemos um mundo criminoso. E os vícios? O que dizer dos vícios? A cada momento surge uma droga mais poderosa, mais destruidora, levando pessoas à destruição, levando pessoas à sepultura. Há pessoas que vivem como se fossem zumbis durante a noite, viciados em droga. Quantas pessoas têm chorado às noites, clamando, pedindo socorro porque não conseguem largar os vícios. Sabe, querido, a Bíblia ela é um tesouro. A Bíblia é um mapa para um tesouro maravilhoso. E se você seguir esse mapa, você e sua família serão felizes. Por isso, a Bíblia é um presente de Deus para você e para sua família. E eu pergunto, você aceita esse presente? Você aceita a palavra de Deus em sua vida? Você aceita que a Bíblia é um livro realmente fantástico e ele pode transformar a tua vida, pode transformar a tua família? Há milhares de pessoas que estão lendo a Bíblia. Há milhares de pessoas que estão aceitando a Bíblia Sagrada em suas vidas. Há milhares de pessoas que estão se preparando para o reino dos céus. Por isso, quero chegar à conclusão, lembrando o que disse Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 29, Jesus disse assim: felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Que bom que você parou um tempo aqui comigo, ouvindo a palavra de Deus. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa abençoada. Eu espero que nos próximos estudos você esteja sempre disposto a ouvir e aprender a palavra de Deus. Bom, eu quero encerrar fazendo um apelo a você. A minha decisão eu já tomei. Eu aceito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu aceito toda a verdade da Bíblia Sagrada. Eu aceito que a Bíblia não é palavras de homens, mas é a palavra de Deus, escrita por homens. Eu aceito que quem me ajuda a entender a Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu aceito a palavra de Deus em minha vida. Você aceita também? Você aceita que a Bíblia Sagrada é um livro completo e que nesse livro contém o conhecimento para a vida eterna? Você aceita que a Bíblia Sagrada e você permite que a Bíblia Sagrada transforme a tua vida, transforme tua família e te prepare para o reino dos céus? Você aceita? Eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta pessoa que tirou um tempo para ouvir acerca da tua palavra. Ela também está dizendo agora: eu aceito a Bíblia em minha vida. Senhor, por favor, abençoe-a. Tu dissestes que bem-aventurados são os que ouvem a tua palavra, que bem-aventurados, felizes são os que tiram tempo para te ouvir através da Bíblia. Por isso, Senhor, abençoe este amigo, esta amiga, e que a cada dia esta pessoa tome a Bíblia Sagrada com a certeza de que ele é a palavra de Deus, escrita por homens, mas iluminada, inspirada, e que só pode ser compreendida pelo poder do Espírito Santo. Por favor, abençoa-nos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você enviasse um recadinho aí para mim, que você colocasse como eu coloquei aí.
a minha decisão. Eu aceito. Você aceita? Aceita a Bíblia Sagrada em tua vida? Mande um recadinho para mim e diga: Pastor Zacarias, eu aceito. Que Deus te abençoe. Nosso próximo estudo será o grande problema. Nós teremos um estudo fantástico sobre esse assunto, ok? Espero contar com a sua participação no nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe. Até lá!